Mas o que é a danada da depressão, né? Primeiro vamos falar que não é depressão? Será que tristeza profunda é depressão? Aquelas flutuações de humor corriqueiras do dia a dia, será que é depressão? Quando a pessoa perde aí um ente querido, alguém sofre alguma situação aonde ela não consegue entrar em contato com determinadas realidades, será que ela tá sofrendo depressão? Pois é, gente, a gente precisa parar de confundir a depressão com uma tristeza. A depressão, ela não é simplesmente uma tristeza. Ela é uma tristeza profunda e ela não tá ligada àquelas flutuações de humor do dia a dia, aquelas tristezas que a gente sente porque perdeu um ente querido, aquele trauma que a gente teve por ter visto uma situação que talvez não estava preparado, tá? A depressão, ela tá muito mais ligada, é uma característica de tristeza muito mais intensa e que ela tá muito, o período de duração dessa tristeza, ela tende a ser muito maior. Segundo o DSM-5, muitas pessoas acabam não querendo utilizar aí o DSM-5, né, muitas abordagens, mas eu acho que ele é uma excelente ferramenta para te dar um norte, para você entender mais ou menos como funciona cada uma das patologias, e lá eles explicam as depressões com uma riqueza de detalhes muito importante. E segundo o DSM-5, a depressão é caracterizada por um grau de tristeza muito grave e persistente, podendo acabar interferindo no dia a dia das pessoas e diminuindo o seu interesse ou prazer em suas atividades. Tem algumas características que são muito comuns na depressão, que é o humor triste, vazio, um humor vazio persistente, sentimento de desesperança, ou seja, não acredita que vai haver um futuro, que tem uma possibilidade de um futuro, um pessimismo, irritabilidade, sentimento de culpa, inutilidade, desamparo, perda de interesse por aquilo que às vezes a pessoa tinha muito prazer, perda de interesse pelos hobbies, diminuição da energia, fadiga, muitas vezes a pessoa fica com sono muito profundo, outras vezes ela pode sim também ter uma alteração no sono, ou às vezes um sono muito profundo, ou de repente insônia. Pode também diminuir a energia na fala, sentir-se inquieto, ter dificuldade de concentração, ter um apetite alterado, pode ter alteração de peso tanto para mais quanto para menos, pensamentos de morte. O que é mais importante que você precisa detectar logo no primeiro atendimento é tentativa de suicídio ou pensamento, ideação suicida, tá? Além disso, pessoas com depressão podem ter sintomas físicos. Sim, gente, muitas pessoas com depressão podem sentir, além desse cansaço, da fadiga, da alteração de sono, ela pode ter dificuldade de acordar de manhã e ela pode ter dores pelo corpo, dor na cabeça, né? E que essas dores não aliviam nem com analgésico, nem com tratamento. Então, não é uma situação simples. Ela tem diversas situações que podem aí, diversos sintomas que podem estar relacionados com a depressão. O que vai definir se de repente é ou não é a depressão? Normalmente, se isso acontece de uma maneira muito intensa, muito contínua e por um período de tempo muito grande, pode ser que essa pessoa já tenha caminhado sim para um processo de depressão. Então é importante você pensar nessas questões aí para poder avaliar se a pessoa está ou não está num processo depressivo. O que eu acho que é importante também você perceber é que muitas vezes a pessoa não está com todas as características mais intensas de depressão, mas ela está caminhando para um processo de depressão. Quando está nessa situação, a gente consegue, de certa forma, fazer um tratamento mais leve, mais tranquilo, menos desafiador. Mas se ela já está num quadro de depressão mais intenso, com distimia, aí provavelmente essa pessoa tem que fazer. Aí é provável não, gente.
vai ter que fazer uma avaliação psiquiátrica, até mesmo porque muitas pessoas que sofrem com depressão têm ideação suicida, enfim, então é muito perigoso. A gente precisa ter responsabilidade para tratar casos de depressão. Como eu disse, é muito importante a gente ter a noção aí das patologias, entender cada uma das patologias antes de começar qualquer tipo de atendimento, porque a gente consegue fazer aí um atendimento mais adequado, já consegue traçar um plano de ação desde a primeira consulta, consegue acolher com mais facilidade esse paciente. Então, entender todas as demandas antes que elas apareçam dentro do consultório faz com que você seja mais assertivo. Então, é muito importante você estudar pelo menos as principais psicopatologias aí encontradas dentro do consultório. Segundo o Instituto Íris de Pesquisa, esse dado eu não tirei de lugar nenhum, tá, gente? É realmente dos meus atendimentos. Mas assim, é muito comum você ver casos de depressão dentro da clínica, casos de ansiedade na clínica, casos de autodesenvolvimento. A pessoa não sofre com nenhum tipo de patologia, mas busca aí a psicoterapia para se desenvolver. E também é muito comum, eu pelo menos já peguei alguns casos relacionados a transtorno de borderline e também bipolaridade. Agora, os mais comuns realmente, mesmo eu tenho um trabalho muito mais focado para ansiedade, os mais comuns estão muito mais relacionados à depressão. Então, fiquem atentos, conheçam as patologias para que você melhore justamente esse acolhimento, você consiga acolher, estabelecer um vínculo com esse paciente, porque isso é muito importante desde a primeira consulta, e também já traçar desde a primeira consulta algumas técnicas para que essa pessoa consiga realizar um enfrentamento, porque é muito desafiador trabalhar na área clínica com depressão. Dá para fazer atendimento online? Sim, gente. Eu já fiz atendimento online de depressão, já peguei, assim, casos que eu achei que seria muito mais desafiador e a gente conseguiu aí uma evolução clínica muito importante. Então, dá para fazer o atendimento online, dá para fazer o atendimento presencial. Qual que é o melhor? Eu acho que o melhor, isso é a opinião da Íris, psicóloga, né? Mas eu acho que o melhor é aquele que você faz, né? Se de repente o paciente, ele com depressão, ele tem pouca energia para fazer alguma coisa. Se você consegue com que ele ligue a câmera e vá falar com você no atendimento online, e isso é o máximo que você consegue, então é importante que você consiga e siga sim com o atendimento online, para que pelo menos ele consiga algum tipo de evolução. Se você consegue que ele vá no consultório, aí é outra situação. Esse fato dele se deslocar, sei lá, colocar uma roupa, tomar um banho para ir, também vai fazer com que ele se sinta melhor. Então, também pode ser aí uma estratégia, mas eu acho que a estratégia que a gente precisa entender que a estratégia não pode impedir, tá? Então, independente de ser você fazer o atendimento online ou presencial, ele tem que ser feito, tá bom?